Senhoras e senhores, hoje o episódio de hoje está imperdível. Quer falar de gestão? Hoje nós vamos falar de gestão. Quer controlar a sua empresa? Esse homem tem um pitch maravilhoso que ele fala como é o farol. Se você está andando com o farol apagado durante a noite, pois é, você está suscetível a ter um acidente bem assim ao financeiro. Se você não sabe para onde a sua empresa está indo, você precisa de um financeiro muito bem estruturado. Por isso que nós trouxemos hoje Glauber Santos, o homem que está à frente da OKR Soluções em Negócio. Seja bem-vindo, Glauber. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E hoje nós vamos bater um papo legal, hein? Como é o pitch? Faz o pitch aí. Faz o pitch. Pare de olhar somente para o faturamento da sua empresa. Enxergue, acenda o farol. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, qualquer lugar não serve. E geralmente o futuro não é dos melhores, né? Pois é. O homem sabe do pitch, meu irmão. Pois é isso. Se apresenta, Glauber. Quem é Glauber e como ele começou nessa vida de empreendedorismo, Glauber? Grande Saulo, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Agradeço de verdade a oportunidade de a gente estar batendo esse papo aqui leve, descontraído. Tentar levar o máximo de informação relevante para as pessoas. Glauber tem mais de 20 anos de atuação na parte financeira, na parte de gestão. Saí de estagiário até uma diretoria, passando por 8 empresas. Sem pai, empresário, sem amigo, então tive que performar bem para crescer, conhecendo culturas diferentes, no meio do caos. Sempre empreendi, sempre tive meus negócios. E hoje, através da OKR Soluções, a gente vem conseguindo destravar o potencial financeiro dos nossos clientes. Que top, cara. Eu também, Glauber, tive assim, logo no início da minha carreira ali, né? Até antes, né? Da faculdade. Eu já tinha aquele negócio de ser empreendedor, mas muito sem saber por onde começar, né? Então, como você falou, meu pai, sim, eu considero um empreendedor. Ele sempre teve negócio, né? Desde história de contabilidade até outros negócios. Mas o sonho da minha mãe é que eu fosse funcionário público, né? E eu nunca entrei eu nunca entrei nessa caixinha, pô. E assim, eu me orgulho hoje em dizer que nunca me adequei, né? Nessa vontade dela. E hoje estamos aí, né? Trocando aqui uma ideia. Se eu tivesse vindo, talvez a gente não tava aqui batendo esse papo maravilhoso. Glauber, conta pra gente qual é a essência do trabalho lá na OKR Soluções e de que forma vocês levam clareza, controle e resultado financeiro para os seus clientes. Veja, Saulo, quando você fala em clareza, controle e resultado financeiro, esse é o tripé básico de qualquer produto, de qualquer solução que a OKR oferta. Nós brincamos, mas que isso é uma realidade até através do feedback de alguns clientes, que nós levamos conforto psicológico para os empresários através de soluções financeiras. Muitas vezes o empresário é um sonhador. Eu acho que você precisa ter um sonho para buscar, para seguir em frente. É um pré-requisito, né? Exato. Você tem que ter muita força, muita resiliência, muita consistência. Porém, junto com esse sonho, deve existir um plano. Você fala que a empresa dá certo ou não dá certo se ela vinga, se ela consegue resultado financeiro. Muitas vezes a empresa deixa de existir por problema de dinheiro, de caixa. E o empresário, por si só, é um ser muito solitário. Às vezes sua empresa está com algum problema, você tem a folha para pagar, você tem algum compromisso para honrar, está apertado, você não tem nem a quem pedir ajuda, a quem compartilhar. Se eu for chegar em casa, vou falar com minha mulher, ela vai falar que eu só falo de trabalho, que eu não paro, que tente separar. Eu vou falar com um amigo, eu fico com vergonha. Eu vou falar pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, eu fico sem querer compartilhadores, eu não quero preocupar. E a OKR surge para cobrir esse espaço, para ocupar esse gap que existe. Sim. Levando hoje, Saulo, 3 soluções para quem não é cliente, que é o BPO financeiro. O que é o BPO financeiro? É a terceirização do seu financeiro total ou parcial, que a nível mundial já é a 4ª maior terceirização, ficando somente atrás de TI, telemarketing e contabilidade. Então a 4ª maior terceirização já é a financeira. Então nós fazemos seus contas a pagar, seus contas a receber, sua conciliação, fluxo de caixa, DRE gerencial através do BPO financeiro. Nós temos para empresas de médio e grande porte a consultoria financeira e organizacional. E como nós estávamos falando antes de iniciar esse momento,
muitas vezes o problema da empresa é o empresário. Então a gente estava falando ali fora, não foi? É verdade. Então nós temos uma mentoria especial, muito bem construída, para destravar, para quebrar essas crenças financeiras na mente do empresário. Então hoje nós resolvemos esses problemas financeiros dos nossos clientes através do BPO financeiro, da consultoria e da mentoria. Top, bacana. Ontem eu estava com o Ítalo Marcel, ele visitou uma das nossas reuniões, e é um cara fantástico, um palestrante incrível, já tive em palestra dele, um cara que está aí ganhando uma projeção aí nacional muito bacana, pela forma que ele leva, né? Ele também dá treinamento, mentoria, enfim, para a empresa. Ele é um empresário, né? Multi-empresário. E a gente tava falando mais ou menos sobre isso, né? Como muitas vezes o empresário, ele tá num barco à deriva, né? Ele não consegue, ele não tem... Porque, vamos lá, às vezes o empresário, ele é um empresário por oportunidade, né? Às vezes é um profissional liberal que não teve o conhecimento técnico para gerir um negócio dentro de uma faculdade. Às vezes é um médico, um dentista, um nutricionista, né? Enfim. E aí ele se vê empresário do dia para noite, né? Tendo que ver aquela sopa de letrinhas, né? ISS, IPI, o Simples, enfim, os pagamentos aí, todos os impostos. E o cara fica perdido. E às vezes, tecnicamente, ele não consegue. Ele tá num barco à deriva que ele não consegue, tecnicamente, pegar esse barco e dizer: opa, peraí, eu não tô querendo ir pra lá. Eu vou realinhar minha vela e vou pra cá, né? O que é muito possível quando você, tecnicamente, você, né? Eu confesso que lá no início da minha carreira eu não tinha essa condição. Hoje eu tenho um pouco mais de condição por vivenciar, por já ter uma quilometragem ali dentro, né? E aí você consegue ter uma visão melhor, né? Ter um entendimento do que tudo isso que você falou. Pode ter gente que nos assistindo aqui que diz assim: poxa, mas por que eu deveria saber ler um DRE? Né? E aí, se ele não sabe ler um DRE, só para, né, explica aí a ele, né, o que é um DRE e qual a importância disso para a empresa. DRE, como você muito bem colocou, Saulo, não é uma sofisticação, não é para empresa grande. Qualquer cliente OKR sabe se a sua empresa está lucrando ou tendo prejuízo. DRE é um demonstrativo do resultado do exercício, é uma demonstração de natureza contábil, que você pode utilizar também de forma gerencial. Ele é um conjunto, Saulo, de indicadores, você acha ali muita informação rica dentro de DRE, e que, tão importante quanto o caixa, ele vai mostrar se a sua empresa está no caminho certo ou não. Você diria que o DRE é como se fosse um raio-x quando você vai numa urgência e aí o médico tira logo um raio-x, né? Para ver se quebrou um osso, uma coisa, tem uma torção. É como se fosse um raio-x, né? Da sua empresa. É uma das ferramentas que irá fazer esse diagnóstico. Sim. Porque através de um DRE você consegue ver se você está com problema com imposto, se o seu custo está muito elevado, estrangulando a sua margem, se as suas variáveis, seus custos variáveis, como despesa com frete, comissão, premiação, bonificação, está maior do que a média de mercado, se os seus gastos fixos estão altos demais para a sua receita. Então, é de fato um raio-x e um dos principais diagnósticos que nós utilizamos para os nossos clientes. Show de bola. Então, acho que fica aí a tradução da importância, para quem não entendeu, né? A tradução da importância disso, de você ter isso diariamente para nortear as suas decisões, né? Como as pessoas tomarem decisões sem ter isso em mãos, mais ou menos você decidir ao acaso, né? É dar um tiro no escuro. Pode dirigir à noite na BR com os faróis apagados. Exatamente. Isso tende a não terminar bem. Infelizmente. Acredito, creio nisso. O Glauber, você não começou a sua vida ali como à frente da OKR. De onde é que vem Glauber? De onde surgiu essa vontade de ser empreendedor? O que foi que Glauber já fez? Pra gente entender a sua expertise, né? Porque vai muito além. Eu conheço BPOs, mas você vai além. E eu sei disso, porque a gente já conversou sobre. Sim. E você só pode ir além porque você, com certeza, já teve um passado, né? Você veio sendo construído. Veja, Saulo,
nascido no Siqueira Campos, periferia aqui de Aracaju, sempre me conectei bastante com pessoas, cresci tendo um mínimo de educação financeira, isso já é um diferencial. Veja, meu pai me dava R$10 a cada 10 que eu tirasse, então eu só tirava 10. Eu cheguei na Universidade Federal, era 10. Para tirar 10 você tem que adquirir algum conhecimento. Sim. Então eu sempre soube o valor do dinheiro. Eu sempre tive uma mesada, mas eu prestava conta. Isso passa para o meu filho. Meu filho sabe, vai pedir um brinquedo, ele olha o preço, diz que é caro e vai para um mais barato. Ele recebe um valor quando ele tira 10, está seguindo a trilha também. Só vem tirando 10, mas ele me presta conta. Então tudo vem de uma origem de educação financeira que infelizmente não está muito presente nas escolas. Já tem projetos nesse sentido. Mas e quanto era importante isso, né, Cláudio? É a base, né? Você não consegue, você pode ter uma Ferrari, mas se você não tiver um asfalto muito bom, essa Ferrari não vai performar bem. Então a base é a educação financeira. E aí eu retomo um pouquinho para a mentalidade. Mentalidade financeira, tentando resumir, Saulo. A gente consegue dividir em 3 grandes blocos. O primeiro é a mentalidade financeira inicial ou pobre. Um empresário com esse tipo de mentalidade, eu não conheço nenhum que deu certo. E quem são as pessoas que têm essa mentalidade? A pessoa com mentalidade pobre inicial, ele geralmente transforma a receita em despesa. Ele gasta tudo que ele ganha. Ele não tende a gastar mais do que ele ganha, mas ele não consegue guardar. Esse tipo de pessoa se vitimiza demais, não é protagonista. Então o empresário por si só tem que ser protagonista. Sim. Ele enxerga aquela pessoa de sucesso e ela acha que tem alguma coisa errada. Está roubando, foi favorecido de alguma forma. Ela sempre é vítima, ela trabalha pelo dinheiro. Essa é a mentalidade pobre inicial. Quando um empresário tem essa mentalidade, geralmente vem uma herança de pai, de mãe, ou de alguém que você se espelha. Então isso você traz do seu passado e é muito difícil você desconstruir. Já a mentalidade intermediária, mediana, ele consegue transformar a receita em passivo. É o que nós mais encontramos no meio empresarial. Então o que é transformar a receita em passivo? Ele transforma tudo que ele ganha em compromissos, em obrigações. Ele começa a ganhar algum dinheiro, ele já troca de carro, ele já frequenta lugares mais caros. E carro é passivo? Não, mas o carro traz consigo um IPVA, um seguro, uma manutenção. Financiamento, se for um financiamento, né? Então, essa pessoa com essa mentalidade, ela já não condena quem dá certo, mas ela admira. Poxa, aquele empresário. E ela não trabalha pelo dinheiro, ela começa a trabalhar pelo status. Às vezes, todo empresário tem altos e baixos. Quando chega na fase baixa, ele quer manter o status. Então, enquanto o primeiro trabalha, Saulo, pelo dinheiro, ele não tende a se endividar. O segundo quer trabalhar para mostrar o outro. Então, isso tem uma tendência à estagnação e ao empobrecimento em longo prazo. E qual é a mentalidade, então, que dá certo? É a mentalidade rica, a superior. Eu não estou falando de pessoas ricas, é mentalidade. Eu tenho exemplo na minha família de pessoas pobres com mentalidade rica. Qual é? Veja a diferença, veja se eu consigo ser claro. Enquanto a mentalidade pobre transforma a receita em despesa, então você leva isso para a sua empresa, todo dinheiro que entra você gasta. Entrou um dinheiro melhor, eu vou mudar o teto, eu vou comprar. E ele não sabe o que é capital de giro. Ele não sabe a importância de ter uma reserva de emergência. Ele gasta tudo que ganha. Essa semana eu disse para um que está bastante em ascensão dentro do Expandir. E eu tô vendo, e muito feliz assim com o resultado dele. E é legal, é bonito de ver, né? Mas eu falei para ele, eu disse, olha, você já fez alguns investimentos de cunho pessoal, né? Falei isso porque eu considero um amigo, ele é um amigo, né? E eu sei que ele me considera também. Eu disse, cara, você está trazendo algumas coisas para cunho pessoal e é legal isso, você realizar sonho. Então, só, cara, cuidado com o seu fluxo de caixa. Né? Você trabalha, inclusive, o seu produto, ele não é barato. Né? Você precisa ter um estoque, você precisa ter pelo menos uma reserva financeira. Não se esqueça disso. Porque é exatamente isso, essa mentalidade intermediária. Né? Então, e é o mais comum. A pessoa já não está naquela condição, mas ela
não vai deixar de frequentar os mesmos locais, e é difícil, não vai deixar de se vestir daquela forma, não vai tirar o filho daquela escola mais cara para não aparentar. E a mentalidade rica não, ela não transforma a receita em despesa, não transforma a receita em passivo, ela transforma a receita em ativo. Em ativo, exatamente. Ele diversifica a fonte de renda. Ele está ganhando algo, poxa, está dando certo, eu vou reinvestir. Eu vou ter uma reserva aqui. Ele olha aquela pessoa de sucesso, enquanto a mentalidade pobre condena, a mentalidade intermediária admira, a mentalidade rica estuda. O que é que aquele cara fez para dar certo? Que eu não posso fazer. Ele usa o dinheiro para alavancar. Exato. A mentalidade pobre trabalha pelo dinheiro. A mentalidade intermediária trabalha pelo status. A mentalidade rica faz o dinheiro trabalhar para ele. E aí é um ciclo vicioso, vitorioso. É uma aula, a primeira aula da minha mentoria, só mentalidade. A gente tem conteúdo para falar 3 horas só disso, para entender como você precisa voltar algumas casinhas, destravar algumas crenças limitantes ali para conseguir crescer e fazer o seu negócio prosperar. E a nossa vida é feita de ciclo, né? É incrível como a história dos nossos pais, avós, enfim, vem se repetindo. Tá na gente. Tá na gente, exatamente. E assim, e muita coisa, ainda bem, né? Que é assim, os valores, princípios, enfim. Principalmente. Só que tem muita coisa que a gente precisa deixar para trás. Empresários extremamente inteligentes, aguerridos, mas que enxergam o dinheiro como algo ruim. Porque ele veio de uma família muito católica, ele não gosta nem de falar em dinheiro. Aí tempo é dinheiro, não. Como se fosse um pecado, né? Tempo é vida, não é. O empresário não é o opressor. Então é disso para muito mais. A gente falou isso no último podcast, foi o especial Dia dos Pais, né? E aí Lira trouxe isso, né? Que muitas vezes a gente escuta, né? O empreendedor é isso, é aquilo, né? É opressor. É isso. Nas novelas foi falado muito isso, né? A novela, ela é uma hipnose ali, né? Constante e diária, né? Muitas famílias, hoje caiu um pouco mais, mas na nossa época as famílias se reuniam para assistir novela, e a novela estava dizendo lá, o cara era o que traía, o cara que passava a perna, o cara que maltratava, o empresário era esse personagem, né? Então, quando a gente cresce ouvindo isso é uma verdade oculta. Você começa a agir conforme. Exatamente. Agora, Glauber, qual foi o motivo que te levou a transformar essa sua experiência, com o que a gente te falando aqui, né, em um negócio próprio, focado em soluções financeiras para empresários, né? Empresas e empresários? Isso veio, não foi somente da minha cabeça. Minha esposa e sócia, Daniele, ela enxergou, né, o quanto a gente teria potencial de ajudar outras pessoas. Veja, eu cresci de estagiário para, como eu falei, até uma diretoria, sempre performando, gerando resultado em culturas totalmente distintas, em empresas que tinham um cenário financeiro caótico, que eu acho que é onde você tende mais a se desenvolver. Não tinha folga de caixa quando você tá na batalha. Tem uma frase que diz que Macau nunca fez bom marinheiro, né? Exato. E assim, eu passei por experiências duríssimas de empresas, grupos grandes a nível nacional, de estar com dificuldade de pagar um salário. Mais de 400 colaboradores e você ter que renegociar com o fornecedor, ligar para banco, esticar aqui, para não deixar atrasar isso. Então, toda essa bagagem que nós construímos, e ninguém faz nada só. Hoje eu tenho uma equipe muito boa, eu gerei muito relacionamento nesses anos. E aí é quando eu digo, Saulo, que vale muito a pena você ser justo, você ser honesto, você ser transparente. Eu sempre vivi do CLT. E os meus negócios eu reinvestia, reaplicava. Quando dava errado não me sangrava muito, porque eu já tinha um mínimo ali para pagar minhas contas. Sempre vivi um pouco abaixo do meu padrão. Então quando tive algum tropeço não me afetou muito. Então construir dessa forma, sempre com honestidade, sempre com um senso de coletividade e de justiça muito afinado, me deixou muito confortável para investir nessa empreitada que foi a OKR, muito confiante no êxito. E graças a Deus, nesses 2 anos vem dando muito certo. Uma coisa que você falou engraçada e, né, legal, e eu sigo muito isso aí, né? É viver abaixo do padrão. Eu vi, foi aquele Ricardo Ventura,
em um podcast, se não foi um podcast ele falando, o Ricardo Ventura ele tem um canal Não Minta Pra Mim, né, que faz as análises comportamentais, né, de linguagem linguagem corporal, na verdade, né, não verbal. Ele falando que o maior conselho que ele recebeu de gestão, porque ele é empresário, né, tem várias empresas, enfim, ele disse que o maior conselho que ele recebeu de gestão foi de um senhor que disse assim, ó: abra as torneiras, feche os ralos e abaixe seu padrão de vida pelo menos por 5 anos. É mais ou menos o que você falou, né? Recomendação. E os ralos estão aí abertos, escorrendo e infelizmente seguem aí a pessoa acha que para isso precisa abrir mais a torneira, né? Perfeito, e na verdade nem sempre é abrir mais a torneira. Perfeita a sua colocação. O empresário olha muito para o faturamento, ele só quer vender mais, ele só quer abrir mais a torneira. Ele quer inundar, ele quer transbordar. E chega um momento, Glauber, que eu não sei se você já pegou um caso desse, mas abrir a torneira vai lhe causar prejuízo. Muitas vezes. Um dos maiores problemas, Saulo, que nós encontramos nos empresários, nas empresas, é a precificação. Então, se você está precificando errado, quanto mais você vende, mais aumenta o seu prejuízo. Mas o rombo vai aumentar. Fica olhando para o seu concorrente, não olhando para os seus custos. Tem que olhar para o concorrente? Tem. Mas é apenas um dos olhares que tem que ter. Sim. Então isso se repete várias vezes, muda o segmento. É porque a realidade de um não é a realidade do outro, né? Exato. E você ganha uma concorrência, cara, preço é um dos fatores, mas não é o fator. Não é o único. Não é o único. Então, eu concordo com você, precificar é básico ali. Precificar serviço é complexo, nem todo mundo sabe precificar serviço. Serviço é mais difícil. Nossas especialidades da OKR. Legal. Então, assim, para precificar, 3 aspectos são fundamentais, a grosso modo. Custo, quanto custa para você prestar aquele serviço, imprescindível. Concorrência, não adianta você precificar só com base nos seus custos se está fora da realidade. E valor. E quando eu falo valor, não é valor monetário. O valor é a percepção que o cliente tem do seu serviço para ele. Então, se você conseguir olhar esses 3, você vai chegar muito próximo de algo ideal para o seu negócio. Muito próximo. Tem, cara, um mundo aí, né, de possibilidades aí que a gente poderia conversar. De cada assunto desse que você falou dá um podcast. E nós temos, Saulo, uma metodologia própria que nós desenvolvemos. Nós atacamos em 10 frentes e que hoje 100% do gargalo ou do problema dos clientes passa por essas 10 frentes. Um é preço, a outra é prazo. Muitas vezes você vende e aí o empresário está vendendo cada vez mais e, poxa, cadê o dinheiro? Eu não enxergo. Aí numa conversa simples, você compra do seu fornecedor como? Não, compra à vista, ele parcela para mim até 60 dias. E como é que você vende? Não, eu parcelo até 6 vezes no cartão. Então ele já está dizendo, quanto ele mais vende, mais ele vai precisar repor o estoque e mais vai faltar dinheiro. Mas coisa simples assim é muito difícil. Eu enxergo que é difícil para o empresário enxergar. Porque ele não foi criado nesse modelo. Ele só sabe vender, comprar e vender. Então por isso que a gente costuma falar, agende um cafezinho com a gente, que só no cafezinho você já vai ter uma consultoria gratuita. O que puder a gente vai fazer. Isso é bem verdade, viu? Fazer para ajudar. Isso é bem verdade. Você que está nos assistindo aqui, daqui a pouco a gente vai deixar os números aqui, os contatos, sem compromisso, gente, né? Conversa com o Glauber lá, troca uma ideia com ele, que uma conversa pode virar uma chave aí. E eu sei bem disso porque a gente conversa, né? Sempre que a gente pode, muito pouco, inclusive, assim, deveria conversar mais, viu? Mas assim, sempre que a gente conversa, sempre que eu converso com o Glauber, como você tá vendo aqui, né? A conversa é sempre assim, fluida, né? Com muito conhecimento. Então, Glauber, eu sou um testemunha disso, né? Então, cara, conversa com o Glauber. Glauber, você mencionou, assim, que sempre foi CLT, mas tinha empresas e tal, e assim, mesmo quando não dava certo, você não sofria tanto porque... Me conta aí, cara, se algum do seu negócio já quebrou e como você pôde lidar com essa pressão, né? Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Já quebrou, sim. E, cara, dolorido. É tenso. É tenso. Veja, como eu falei, e você muito bem ratificou, eu sempre fui CLT, sempre vivi do meu salário. E já tive negócios que deu muito certo. Eu tinha vende machine, máquina de café em clínica, bolinhas pula-pula, já vendi seguro, já tive bar, restaurante
Mini mercados autônomos em condomínio, fui eu que trouxe o primeiro para Aracaju. Quando a gente se conheceu, você tinha mini mercado. Minha primeira visita no Expandi foi, sim, foi o mini mercado. Eu já tinha OKR, mas estava engatinhando ainda. Então, assim, não existe mágica, né? O negócio é complexo. E nenhum dos meus negócios, que foi um bar, deu muito certo. Um bar estudado, passava as músicas que atraía o público que eu queria, horários, muito bem, cardápio, muito bem estudado, deu muito certo. E aí nós partimos para o segundo. E dobramos o risco. Poxa, tá dando muito certo, pegamos tudo, como nem eu nem meu sócio vivia daquilo, reinvestimos tudo, injetamos mais e deu errado. Um dos meus erros foi esse. Dobrou a aposta, dobrou o risco e deu errado. Então é assim, Saulo, é muito difícil para um empresário reconhecer que é um momento de parar. Você já tentou por aqui, você já tentou por ali, você já fez isso, fez aquilo, mas a derrota faz parte. Então, você parar ali, você sabe, se você já passou por isso, que até para você parar, a dívida vem junto. Sim. Você para, você tem rescisão para pagar. Só que quando você não para, essa dívida pode aumentar. E essa decisão de parar, cara, é dificílimo. Dificílimo. Então, foi assim, uma lição gigante que eu tive. Porque... Eu digo que foi assim, foi uma coisa que, assim, que me causou até hoje maior desconforto. Foi dolorido. Foi... Eu passei anos pagando. Eu sim, com certeza. Tudo. Sim, e isso fala muito sobre a gente. Demorou. Parcelei, renegociei. Mas isso fala muito sobre a gente. É por isso que você tem a credibilidade que tem. Exato. E eu tenho a credibilidade que eu tenho. Né? Por como a gente agiu diante da situação. Do revés. É dolorido, é desconfortável, é ruim, mas, cara, Glauber, foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida até então. E depois disso, cara, eu digo uma coisa a você, eu não costumo classificar mais esse tipo de evento como coisa boa ou ruim. Cara, coisas que acontecem na vida, pode acontecer. São efeitos colaterais. São efeitos, exatamente. Passar, então, assim, a partir de então, ou eu ganho ou eu aprendo. Ou eu ganho ou eu aprendo. E aí eu aprendi a botar isso em tudo. E tem dado certo, né? Pensar dessa forma. Nesse momento, Glauber, como você conseguiu manter a produtividade e o foco, tá? Nesse momento mais desafiador. Inteligência emocional, cara, que inteligência emocional, Saulo. Eu quase sucumbi em mim mesmo, cara. Juro pra você. De todas as pessoas que eu já trabalhei, já interagi profissionalmente, acabam falando, né? O feedback que eu tive de pares, de líderes, de subordinados, é que eu sou uma pessoa extremamente tranquila. Porque tá pegando fogo aqui, eu preciso estar pensando onde é que tá a saída, ajudando. Saulo, vá por ali. Então, assim, minha inteligência emocional é algo que vem de mim e que eu procuro aprimorar, ler, cultivar. Se eu estiver no meu melhor estado mental, eu vou extrair o melhor de mim. Frustração é raríssimo vir da minha pessoa. Eu não me frustro, porque eu sempre dou o meu melhor. Então, quando não vem... fazer o quê? Eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me preparar mais, eu vou ter que me condicionar, me cercar de pessoas melhores para dar certo. Então, nesse momento duro, dificílimo, como você falou, chamar um funcionário sem o dinheiro para pagar uma rescisão, vamos parcelar com juros, com as correções, mas vamos fazer nessa condição e você passar ali pagando, chamar um fornecedor, veja, não deu certo, eu tenho isso aqui, quer alguma coisa para abater no débito, eu fiz o meu melhor possível, sempre com honestidade, sim, sempre com transparência, com fé que tem que vir junto do empreendedor, tem que ter esse aspecto aí. Você botar... E com muita qualidade, não tem como dar errado. Dar o passo sem nem ver o chão muitas vezes, né? Mas é isso mesmo, por isso é um ato de fé, realmente. E aprendi demais, como você falou, nesse momento difícil. De todos os negócios que eu tive, só esse deu errado. Eu geralmente costumo vender. Eu vendi os mercadinhos que eu tinha, autônomo, sim, outros negócios. Eu vendi as máquinas que eu tinha quando eu estava no negócio que eu já estava me rentabilizando muito mais. Mas esse restaurante... Ou seja, você é o homem do equity. Faz parte, né? Desde lá você antecipa o tempo, né? No mundo empresarial, Saulo, ou você compra tempo ou você vende tempo. Quando você vende um negócio, perfeito, você está antecipando um tempo futuro, um possível lucro que você nem sabe se vai existir. Sim.
Então, quando você é seletista, você vende o seu tempo e seu ganho está limitado àquela quantidade de horas. Tempo é justo, todo mundo tem o mesmo tempo. Quando você parte para o empreendedorismo, para o mundo empresarial, você compra horas e se arrisca mais. Você compra horas e se arrisca mais. Então, quando você vende o negócio, você está vendendo um tempo futuro, onde você já está sendo remunerado, é o que chamam do equity, e você vai ter o tempo novo para investir em outras coisas. Então, não tem como ser ruim. Sim, sim. É maravilhoso. Eu vejo você, né, tem falado, né, nessa nossa conversa sobre o valor de ser justo, né? E aí eu queria saber, né, essa questão de assim, eu percebo que você não romantiza, né, o empreendedorismo, e que aprendeu na prática esse valor, ser justo, honesto e servir sem esperar retorno. Como esses valores moldaram, né, a forma de como você conduz a OKR hoje? Isso vem de berço, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Você ajudar ao próximo sem esperar o retorno. Isso você deixa de se frustrar. É muito da cultura do expandir, né? Ou seja, você já vivia a cultura, né? Servir, por isso que eu me identifiquei tanto. Já participei de outros grupos empresariais de network totalmente diferente. Então, meus pais, honestidade, respeito, justiça, transparência, é inegociável. Com os meus pais, se você mentiu, acabou. Não tem conversa. Então, você leva isso para os mundos do negócio. Sim. Quando você ajuda a pessoa sem esperar algo em troca, porque lhe faz bem ajudar, lhe faz bem servir ao próximo. Quando você é extremamente... Eu cancelei, como é que isso chega na OKR? Nos últimos 1 ano e meio, no último 1 ano e meio, dos últimos 18 meses, nós, OKR, cancelamos 6 contratos. Porque é como se fosse um personal. O personal tá ali e Glauber tá me pagando, mas ele não se esforça, ele não se mexe, eu não tô dando resultado. Eu não quero trabalhar com gente assim, eu não quero seu dinheiro. E nem quero perder meu tempo. Então eu cancelo o contrato, que eu vejo que a pessoa não está disposta a crescer. Você tem que se associar às coisas positivas. E isso é honestidade, isso é transparência. E às vezes a pessoa, né, ela, com a mentalidade que ela tem lá, às vezes se você não fizer isso, ela ainda sai por aí dizendo, cara, contratei, mas não deu certo não. Exato. Ela não coloca a visão nela mesma e diz assim, poxa, eu não fui bom o suficiente para poder... E não está disposto a consultoria, principalmente, é um serviço desconfortável. Sim. Muitas vezes você tem que desconstruir o que deu certo até agora, mas que em algum momento já começou a lhe causar problemas. Então isso que é a justiça, a honestidade, a transparência. Eu tinha um valor a receber de um cliente que eu cancelei o contrato porque a pessoa não estava mandando as informações necessárias para a gente prestar o serviço, e eu tinha uma última parcela a receber de um serviço que eu não prestei. Contratualmente eu tenho o valor a receber e eu não quis receber. Eu não prestei o serviço, você não me deu as informações, eu não fiz nada. Sim. A nota foi emitida automaticamente, quando eu vi eu pedi para cancelar. Sim. E a pessoa queria pagar. Ela, não, o problema foi meu, uma pessoa de assim, uma humanidade extrema, uma cliente excelente que não deu certo agora, no momento. Sim. Mas na frente eu disse, de forma alguma, eu não prestei o serviço. Sua funcionária não me mandou as informações, eu não tenho a receber. Ela, mas está no contrato. Eu disse, mas eu não quero receber. Então é essa honestidade, Saulo, é essa transparência. Eu sempre vivi, como eu falei, do CLT, sempre vivi do meu salário e sempre tive o empreendedorismo como extra. Quando eu decidi partir 100% para o empreendedorismo, não vou ser inocente, herói, que não dá aquele friozinho. Mas, poxa, eu dei certo em todas as empresas que eu passei. Referência, pode pedir referência em qualquer uma das 8 empresas que eu passei, porque agora pro meu não vai dar certo. E quando foi esse momento, Glauber? Quando foi que você saiu realmente do CLT? 2023. Uma das empresas começou a ter, como rola muito, acontece bastante no mundo empresarial, aquelas situações políticas de modus operandi não muito correto, que vai contra os meus princípios, e principalmente na área financeira, Sal, é preferível ser intransigente do que incompetente. Sim. Se você agir para agradar os outros, sim, o futuro você vai ser taxado de incompetente.
Então eu preferi ser intransigente. Se eu sei o que é certo, se eu não quero fazer o errado, isso aqui não dá para mim. Então, pela idade, pela bagagem, pela experiência, pelos negócios que eu tive, pelos relacionamentos, pelas conexões que eu fiz, me deu segurança. E assim, há 2 anos eu estudo todos os dias. Eu não abro mão de estudar um dia, pode ser domingo, sábado, feriado. Todos os dias eu consumo algum conteúdo. Seja de venda, seja de finanças, seja de processo. Então isso me deixa um pouco mais seguro. Entendeu? Confortável para acreditar que vai dar certo. E quando eu acho que foi um momento mais gratificante para mim, porque quando eu iniciei essa jornada é muito difícil, você sabe, você construir um produto do zero, abrir um CNPJ, começar a plantar aquela sementinha. Saulo, foi tanta gente querendo me ajudar. Isso me surpreendeu, porque você faz o bem, não espera, mas pessoas que você ajudou há 10, 15, 20 anos atrás. Glauber, como é que funciona isso? Ou seja, network, né? Dê uma passadinha aqui na minha empresa, venha me explicar como é. E aí, mesmo se você não comprasse, você indicava. Então, é aquele círculo, né, vicioso positivo. Contagia. No caso desse círculo, seria um círculo virtuoso. Virtuoso, com certeza. Com certeza. O Glauber. E o que esse momento, assim, quando você se viu assim, poxa, agora eu não tenho mais a segurança, né, do CLT, né, digamos assim. Agora, meu amigo, eu sou empreendedor e ponto final, e agora eu vou seguir. O que esse momento te ensinou sobre network, você está me dizendo que, né, ele funcionou muito bem, e a construção de credibilidade, que eu acredito que você já tem uma credibilidade bem, mas com esse contato direto, né, você acabou construindo credibilidade ali junto com os seus clientes, né? Sim, eu aprendi, foi muito natural, foi muito espontâneo, foi muito na prática. Como eu disse, né, quando você faz o bem sem esperar algo em troca, isso se torna como respirar. Eu vivo ajudando, eu gosto, me dá prazer em servir as pessoas. Então, a venda hoje em dia, você sabe tanto quanto eu, que ela não é mais uma transação. Me deu dinheiro, tome aqui, sua caneca e acabou. A venda é uma relação. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui, você já deixou de ir num restaurante porque foi mal atendido. Sim. Mas você vai lá comer. Mas o que? Você quer receber um bom dia. Então, quando eu entendi que a venda é relacional, não transacional, isso me deu muito mais conforto e segurança para seguir no empreendedorismo. Porque eu sempre servi, eu sempre me conectei com pessoas, eu sempre fui de escola, eu sempre gostei de apresentar trabalho, de ir lá na frente, falar, de conversar com pessoas, eu converso com todo mundo, se deixar, como eu disse, a gente emenda aqui e não sai. Então eu sempre criei essas conexões, ao meu ver, positiva. Então, quando eu decidi vou seguir por aqui, isso já foi acontecendo naturalmente. Só foi eu falar para um, para outro, falando para as pessoas e aquele boca a boca positivo. Falando em network, eu queria saber como é que está sendo sua experiência com o Expandir, né? Maravilhosa, Saulo, maravilhosa. Eu não sou político, não é da minha natureza. Não sou, eu sou honesto, eu sou realista com as pessoas. Eu já passei por 4 grupos de network antes de chegar no Expandir. E o Expandir é totalmente diferente. O Expandir, o servir que nós vemos lá semanalmente, nós visualizamos. E pratica, né? É de verdade. É palpável o servir. Principalmente no grupo de quinta, não vou nem me estender nisso, dizer que é o melhor. Mas é diferenciado demais, é muito diferenciado. As pessoas param para te ouvir no sentido de querer de fato te ajudar. Mas eu posso te falar, Glauber, assim, que isso não é só no seu grupo, não. Isso em todos os grupos é muito visível. Inclusive aqui em Salvador, né, que a gente já tem ativo lá. Isso faz parte da cultura, né? Por isso que a gente vem, né? E a gente acertou muito aí com a vida do Jueri, né? Fazendo a parte da nossa gestão aí de marketing, né? Ele trouxe muito forte o endomarketing, né? Que é o marketing interno, né? Para dentro ali da empresa. Esse movimento de cultura, né? As atitudes e comportamentos ali, que ele trouxe de uma outra vivência, a gente adaptou para o Expandir. É muito forte,
né? É muito bacana, né? E aí, dá pra sentir mesmo, dá pra sentir. É muito legal. E assim, eu sou um cara muito feliz, assim, e realizado, né? De estar com pessoas como você, como outros que tem ali, pessoas de relevância de mercado, pessoas que, poxa, tem esse espírito, né? Do servir, do ajudar. E assim também é ajudado, né? Eu acredito que você fechou vários contratos ali, né? Dentro do quanto mais você serve, mais você serve. Saulo é consequência. Consequência, ajude, faça o bem, caminhe na direção correta, que plante muito bem, semeie, que o fruto vem. Com certeza vem. Você defende a importância de buscar orientação com pessoas de referência e não economizar com capital intelectual. Quais erros você vê os empresários cometendo por não seguir esse conselho? Veja, hoje em dia há muito guru de internet. Aqueles artistas, pode-se dizer. Pessoas que nunca construíram nada, sem bagagem, sem experiência, mas com um dom, que é a oratória. Tem gente que vende ser milionário porque aprendeu a vender um curso e ensina os outros a vender curso. Isso é empreendedorismo? O que é que você já fez, aonde você chegou. Então, o que é que eu acho? Busque uma referência real hoje em dia, Saulo. Eu não tenho dinheiro para estudar. É muito conteúdo de qualidade na internet, gratuito. É muito. Aqui, no Expandircast. Né, meu amigo? Mais basta insight. Você se dedicar. Cara, hoje a gente tá no YouTube, tá no Spotify. É só assistir. Os episódios tá aqui. Se você quiser ter insight, se você de qualquer área, pô, né? Direcionamentos, né? E você tá falando aqui de coisa muito bacana, né? Do empresário. O cara que tá começando, o cara que já é mediano, e a gente vê cometer muitos erros do que você falou aqui, né? Que empresários cometem, né? E que soluções. Cara, não fica mais fácil buscar solução? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, nessa linha que nós estamos falando, procure ser orientado por pessoas que já construíram alguma coisa. Aí, não, mas eu vou pagar um curso, ele é muito caro. Amigo, se você quer comer picanha, você não vai pagar uma alcatra. Às vezes a pessoa quer o melhor possível com um preço, isso não existe, é ilusão. Isso não existe. O melhor tem um preço justo, eu não estou dizendo que é caro, mas tem um preço justo do melhor. Eu sempre digo que caro é o que você paga e não lhe dá resultado. Aí é que sai caro. Você pagou e não teve resultado nenhum. Agora você pagar bem algo que lhe dá resultado, que lhe dá retorno e traz ROI. É isso que eu digo, não economize em capital intelectual. O melhor profissional na parte tributária tá no time OKR. O melhor que eu conheci hoje, na minha visão, tá comigo. Tá no time OKR. Vem reforma tributária. Quem foi que já se preocupou qual é o impacto? Já é agora. Então me antecipo. Eu tô com um guru na parte de tributos. O melhor compras, estoque, o melhor profissional que eu consegui tá no time de consultores OKR. E assim, pessoas qualificadas não custam pouco. Se você tá achando que tá comendo aquele filé, pagando por um alcatra, por uma carne um pouco mais barata, você tá sendo enganado. Pode estar trocando gato por lebre e no custo Pode não, com certeza tá, pô. O futuro costuma punir. Mágica não existe. Existe trabalho, consistência, resultado, conexões. Exatamente. É isso que gera frutos de verdade. Exatamente. Isso aí muitas vezes tem que desembolsar, pô. Né? O cara que fica... Né? Investimento. Não é gasto, é investimento. E tudo bem, às vezes não está no momento, né? Sim. Às vezes seu fluxo de caixa não permite. E tá tudo bem com isso, né? Mas que estratégia você vai utilizar para seguir no próximo degrau? Eu sempre falo sobre isso, sabe, Glauber? Já falei em vários episódios aqui que o empresário ele deve, né, traçar uma rota que ele tem que seguir. Ele precisa seguir. E nessa rota ele precisa vir contratação de outros profissionais. Para cada tipo de negócio, para cada modelo de negócio é um. Mas eu sempre falo, às vezes, e sempre cito, né, que em um degrau desse tem que vir um BPO. Tem que vir uma consultoria financeira, que são coisas diferentes, mas né, tem que vir ali
para poder organizar. Eu já falei isso pra você. Estruturar, sim. Eu acho que eu já falei isso pra você, a gente conversando, né? Eu digo, eu sei. Tudo tem o seu momento, como você falou. Né? E eu disse, eu sei o meu momento, que a gente vai ter essa conversa. Porque é necessário. A gente tava conversando com o Emeval ali fora, né? Emeval que é um cara, pô, meu amigo, um cara que é empresário, um cara que tem uma mente, né, empreendedora e um cara de ação. Emeval, pô, fantástico, aprendo muito, né? Ele falou ali, né? Nem sempre a pessoa que lhe leva do 0 ao 100 é a pessoa que vai lhe levar do 100 ao 1000. E é óbvio, é fato. E ter esse entendimento é importante. É difícil. Porque muitas vezes é você que levou do 0 ao 100. Na raça. E o mundo empreendedor tem muito disso, né? Muito mesmo. Mas do 100 ao 1000, cara, você precisa se trazer gente boa. E até para se manter no 100. Você precisa. E até para se manter no 100, é verdade. Muitas vezes, Saulo, principalmente no mundo financeiro, as pessoas associam financeiro com confiança. Tem que ser alguém de confiança. Quem é que está cuidando do seu financeiro? A minha esposa. Sua esposa? Não, ela é pedagoga. Ela não estudou para aquilo. Não, é o meu filho. Seu filho? Não, ele é nível superior. Não estou dizendo que é obrigatório. Mas que você só vai sofisticar. E a sofisticação não é luxo, é necessidade. O financeiro da sua empresa com quem entende daquilo. Se você está doente, você vai procurar um médico. Você não vai procurar um advogado. Ô Glauber, já falando sobre isso, né? Vamos desmistificar aqui algumas coisas, né? Porque às vezes a pessoa acha que contratar um BPO é ele dar a chave do cofre para a pessoa e virar as costas. Só vai mostrar, né, os demonstrativos. E não é assim. Não é. Né? Você até tem um acesso, mas é um acesso limitado. Ele precisa ter a confirmação da transação, né? E, inclusive é saudável para ambas as partes que tenham dessa forma, né? Sim. Então não é sobre isso, né? O cara não vai, você não vai pagar nada que o cara não esteja sabendo, né? Isso ou eu tô exatamente viajando? Você fez o conceito correto. O BPO financeiro, que é a terceirização total parcial das rotinas financeiras da sua empresa, ele precisa ter um acesso a banco? Precisa, é imprescindível. Claro. É transparência. Se você for no advogado, você não pode mentir, você não pode esconder. Então a gente precisa... Você até pode mentir, mas vai ser pior para você. Vai ser pior. Então a gente precisa enxergar tudo. Senha master que tem poder para transação, o sistema bloqueia, nem é permitido. Se eu tentar cadastrar a minha senha da OKR, que eu faço as transações no meu sistema de gestão, ele não aceita. Porque é uma senha master. Sim. Então, enquanto a gente vai lhe dar uma previsibilidade de como você vai chegar no final do ano, com quanto de caixa, vai dizer o caminho melhor para sua empresa seguir, vai fazer conciliações, dar recortes semanais dizendo como está indo sua empresa, esse é o BPO financeiro, fazer você não perder tempo com agendamento de pagamento. Você já recebe um relatório dizendo o que tem para pagar, já está tudo agendadozinho no banco, você só confere. Em qualquer momento, pelo aplicativo, você já consegue enxergar como está indo o financeiro da sua empresa. Esse é o BPO financeiro. E para você ter um profissional que entregue isso na sua empresa, isso não custa barato. Então a gente leva toda a qualidade de grandes empresas para todos os negócios. Tá, me perdoe essa interrupção. Você falou não custa barato. Mas a gente já conversou de valores. Não é caro. Não custa barato você ter um profissional na sua empresa para ter tudo isso. Eu já estava entendendo errado aqui, já estava dando a galera. Pera aí, a gente já conversou. Digo, é muito barato, o custo-benefício é muito bom e se paga. A gente enxerga situações, mas se paga na prática. Sim. Teve clientes que nós, no primeiro mês... Glauber, você citou aí um exemplo fantástico. Entre você ter um BPO e você contratar alguém, cara, o funcionário você vai pagar ali mais... Muito mais. Muito mais. Chega a ser muito, o dobro. Saulo, o dobro no mínimo. Cima, no mínimo. Então, e você contratar um BPO, aí você quer dizer que BPO é caro? Não, pô. Para entregar tudo que entrega. Para ter isso. O que eu falei foi que para ter uma informação qualificada nessa com um funcionário na sua empresa é muito caro. Sim, entendi. Porque um funcionário não vai custar. Eu viajei aqui, tomei até um susto, cara. 500, inverteu. Que eu digo, caramba, pô, eu já conversei com o Glauber, como assim? É barato. Né? É barato, pô. Por isso que é o nosso produto carro-chefe.
Porque ele se vende muito fácil. E a base também, né? Se o cara não tiver isso bem estruturado, você não consegue escalar o resto. Não tem. Não consegue. Né? Porque o cara tem que ter, no mínimo, um financeiro muito bem ajustado. O básico bem feito funciona. E aí, inclusive, aí vamos voltar de novo. Para ele ter isso, muito mais barato, contratar o BPO. Muito, mas muito mais barato. Então, isso nem se compara. Isso é muito simples da gente numa reunião de negociação, de venda, uma reunião comercial, da gente comprovar isso aí. Sim, sim. Visão de futuro, meu amigo. Como é que você pensa a OKR aí, né? Sergipe, Alagoas, que você tem uma atuação muito forte também lá. Isso. Né? Como é que você pensa aí nos próximos anos? Quais são os próximos passos, né? Para você alcançar um objetivo que você quer? No nosso planejamento estratégico, a gente pretende se consolidar como referência em finanças empresariais em Sergipe e Alagoas nos próximos 3 anos. Nós já temos 2 de estrada, é pouco, mas já ultrapassamos a barreira Sergipe e Alagoas, estamos em Salvador. Esse mês fechamos uma reestruturação financeira, Saulo, em uma empresa no Mato Grosso, uma imobiliária rural do agro, uma empresa de mais de 30 anos que está fazendo uma reestruturação com a gente, indicação de cliente. Legal. Cliente satisfeito vende pra caramba, Saulo. Cliente satisfeito é o melhor caminho. Então a gente espera se consolidar em Sergipe e Alagoas. Os outros estados nós vamos dando um passo de cada vez, mas nos próximos 3 anos. Pô, que top, cara. E assim, obrigado por deixar a gente ver essa evolução de perto, né? Ali com junto, expandir, né? Não, com certeza. Isso aí não tenho nem dúvida, né? Conte conosco. E até abrindo portas em outros estados. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso. Você é um parceiro fantástico, né? Já indicou ali uma pessoa e com certeza a gente vai fluir. Não deu, né? Não foi o momento, na verdade. Mas, pô, o cara, né? Extremamente... Uma conexão boa, né? A conexão boa, cara. Fiz um amigo. Eu falei pra ele, cara, eu fiz um amigo, pô. Então, assim, não deu certo por uma questão de momento, tá tudo certo, não tem problema. Sim. Mas Vida que segue. Vida que segue, mas vai acontecer, cara, vai acontecer, não tenho dúvida disso. Ô Glauber, você afirmaria que a mentalidade financeira aliada ao conhecimento em finanças é decisiva para o resultado de um negócio? Com certeza. Saulo, você precisa entender do seu negócio. Você tem o Expandir, network. A OKR são soluções financeiras. A Clear, Joeirinha é marketing. Então, a essência é lógico que é o negócio. Mas a sua mentalidade financeira vai dizer até onde você pode ir. Ela vai te limitar. Ela pode, por outro lado, abrir portas. Ela pode cortar suas pernas já desde o início. Pode lhe boicotar, né? Infelizmente. Na verdade, geralmente boicota, né? É fator preponderante. Mentalidade financeira. Procura estudar um pouquinho. Tem muitos vídeos bons na internet. Você recomendaria algum autor? Me fala. Lázaro do Carmo. Bom, cara. Excelente. Gosto demais. É uma pessoa que fala do empreendedorismo nu e cru. Sim. Nu e cru. Sem muita romantização. Tem muita gente que... Ele só tem uma frase que eu não sou muito fã, né? Ele fala do network, né? Ele diz network ele diz, cara, network é uma arruma de... como é sanguessuga, um querendo puxar do outro. Na hora que eu vi ele falando isso, eu sou fã dele, eu disse, cara, ele não conhece o Expandir, pô. Talvez... Só tá faltando ele conhecer o Expandir. Se ele conhece... que as pessoas querem buscar, dele. Exatamente, e eu acredito que sim. Porque tem muito network, por exemplo, muita empresa que vende network, é assim mesmo. Às vezes o cara bota você numa sala com uma arruma de gente... pago, você paga uma grana, mas na verdade o cara quer sugar de você. No máximo tira uma foto e resultado zero. Exatamente. Mas ele fala sobre network, outra coisa também muito interessante e de valor. Ele fala, quer fazer network, faça o seu trabalho bem feito. Sim. Seu trabalho bem feito vai te levar aonde você pode ir, aonde você deve ir. Sim. Se conecte com pessoas, abra portas. Sim. Não só feche janelas, se tranque no escritório. Então, Lázaro do Carmo, Flávio Augusto, João Adib, João Kepler, tem muita pessoa que fala na internet entregando. Da mesma forma que tem gente que fala escondendo o jogo para vender, tem muitos que falam entregando conteúdos relevantes.
Então, e os que têm mais resultado, né? Com certeza. Os caras que têm mais resultado. Tem muito mais resultado. Então, a mentalidade financeira, junto com o conhecimento do seu negócio e do seu segmento, vai te levar a outro patamar. Eu não tenho dúvida disso. Quais os passos práticos um empreendedor pode começar a dar hoje para melhorar essa mentalidade que você falou? Primeira coisa... Por isso que eu perguntei você falou lá do carro, né? Mas eu queria saber de forma mais prática, o que é que o cara precisa fazer? De forma objetiva. Primeiro de tudo, pare de olhar para faturamento. Pare de olhar faturamento é vaidade, né? Somente para o faturamento. Isso vai te ajudar bastante. Comece a olhar o quanto sobra. Eu vi alguém falando, eu acho que foi até ele mesmo que falou que faturamento é vaidade. É o ego, né? Minha empresa é o ego, 1 milhão. Pare de olhar, isso já vai te ajudar. Pare de querer só vender. Eu agora me lembrei de uma situação. Eu tive uma proposta, eu recebi uma proposta, né? Graças a Deus também, todo lugar que eu passei, eu fui referência, né? Igual você. Tive franquia, enfim, tudo que eu passei, eu me tornei referência daquilo que eu estava fazendo. Porque, cara, eu vou a fundo, eu estudo, eu me dedico, né? Esse é meu comportamento, essa é a minha mentalidade. E uma das franquias que eu tive, eu saí, né? Mas tudo bem, ok. E aí, meses depois, o proprietário lá me chamou e disse: cara, eu preciso que você volte. Eu disse: porra, cara, mas não tá na minha ideia voltar. Ele disse: não, mas eu preciso que você volte, cara. Você, pra gente aqui é uma referência e tal. Enfim, me convidou, eu ainda assim não aceitei. Não. E aí ele me fez uma proposta: cara, venha ser meu sócio. Eu disse: bom, não tinha pensado nessa possibilidade, né? Inclusive é uma franquia a nível nacional. Eu disse: eu não pensei nessa possibilidade, mas vamos conversar, vamos ver, né, o que a gente pode fazer. E aí, engraçado que assim, como eu falei, nível nacional, um cara muito bom, inclusive. Ele me passou um relatório financeiro de recebíveis. Imagine, viu? Aí eu peguei o relatório de recebíveis, né? Olhei, recebíveis ok. Mas a minha devolutiva, eu disse: vem cá, você tá achando que eu vou tomar uma decisão baseada nisso só? Como é que eu tomo uma decisão baseada nos recebíveis? Eu não sei se está endividado, eu não sei como é que sua empresa está, eu não sei a projeção dela. Eu preciso pelo menos e a maioria não tem. Eu disse: eu preciso pelo menos do balanço de 5 anos, dos DRS, mas no mínimo para a gente poder conversar. Né? Aí você vê, o cara que tem uma empresa no nível que tem, e mesmo assim não tem, assim, o mínimo de informação necessária, né? Então, porque os recebíveis, você não tá me dizendo nada, né? É uma pequena parte. É o mínimo. Não tá dizendo nada, né? Não conta a história. Nenhuma. É como se você pegasse um livro, né? A pessoa rasgasse, ele desse uma página e agora conta a história toda. Vendo uma página não tem como. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que fazer para mudar de mentalidade, para seguir com mais segurança no mundo do empreendedorismo, é um tripézinho mínimo mais básico, né? Procure quem já passou pelo caminho que você quer chegar, busque uma referência positiva, seja pessoalmente, seja na internet. Pare de olhar somente para o faturamento e se conecte com pessoas. Boa. Siga esse tripé. Se espelhe em alguém. Eu, quando fui abrir salão, empresa de BPO, 3 passos aí. Eu procurei saber quem é referência em Sergipe e fui conversar com a pessoa antes de abrir minha empresa. A pessoa me recebeu. E o cara que é bom, faz ele isso. Ele não nega, não. E ele é muito bom. Então, ele abre as portas. Ele me recebeu. Isso é uma característica de quem é bom. Mais de 1 hora me explicando como funciona. E para ganhar, entre aspas, um concorrente, você for pensar assim. Eu sempre falo, meu irmão, se você conversa com uma pessoa e você nota que a pessoa tá escondendo o jogo ali, cara, esse não é a pessoa pra você conversar. Esse é medíocre no que ele faz. Assim. Ele é medíocre naquilo que ele faz. Ele não tá escondendo. Não é por não querer que você faça igual, não. É porque ele não conhece. O cara que é bom, ele abre o jogo, pô. Ele não tá nem aí. Então eu faço... Mas vamos lá, volta 3 passos. Você falou. Pare de olhar somente para o faturamento. Pare de olhar para o faturamento. Busque uma referência positiva por alguém que já passou pelo caminho que você quer chegar. 3.
Conecte com pessoas. Se conecte com pessoas. É um básico. É um básico, Saulo. Pai, que aula, viu, velho? E vamos pra cima. Que aula, viu? E é isso mesmo, meu amigo. Eu concordo, assim, eu vou assinar embaixo dessa aí. Porque é sobre isso, né? Não é nada demais, não é nada caro. Não. Isso vai exigir tempo. Exigir, óbvio, disposição. Tudo, né? Mas como você falou, a moeda do empreendedor é tempo, né? É isso mesmo. Glauber, cara, obrigado. A gente tá encerrando. Mas eu queria que você deixasse seus contatos pra galera que assistiu, gostou desse episódio, né? Eu não pedi ainda, mas, pessoal, imagine você um episódio desse gratuito pra todo mundo aí. O mínimo que eu peço pra você é se inscreva, curta, comente, compartilhe, mande pra mais gente, porque essa iniciativa é sobre isso, né? Exato. Nos ajude a chegar a mais pessoas. Exatamente, soma. Mas, Glauber, eu queria que você deixasse seus contatos pra gente colocar aqui na edição, para o pessoal que precisa, e eu sei que muito empresário precisa, bater esse papo contigo, né? Sem compromisso, mas que com certeza vai dar um grande passo na sua empresa. Deixa seus contatos, meu amigo. Quem puder seguir, dá uma olhadinha lá no material. A gente precisa melhorar nossa presença no digital, já estamos providenciando, mas curte, segue lá o @OKR Soluções. Manda um direct, manda a sua dúvida, que nós vamos responder. Quer entender um pouquinho melhor deixar um telefone dos nossos serviços? 829-9936-3964. Repita. 829-9936-3964. Amigo, se a sua empresa está com um problema de caixa, eu garanto a você que dinheiro não vai resolver. Você precisa mexer no preço, no prazo, no estoque, no endividamento. Se você colocar mais dinheiro, o seu problema irá permanecer. Pode parecer loucura, mas é a mais pura verdade. E nós comprovamos isso diariamente na prática. Acredite, o problema tá aí dentro. Você consegue resolver sem... E é verdade. Sem necessariamente injetar mais dinheiro. Exatamente. Quantas vezes o empresário pega aquele capital de giro, vai acabando, ele renova, vai acabando, ele renova, porque ele está precificando errado. Eu conheci gente que hipotecou casa. É disso para mais. A conversa são várias horas, vai longe. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço, Saulo. Cara, foi top demais. Conta comigo. Já tive vários insights aqui, quem sabe vamos ter aí vários outros podcasts aí, viu, meu irmão? Que o homem enciclopédia aí. Vamos. Glauber, obrigado. Pessoal, fica por aqui esse episódio do Expandcast. Pra mais, lembre-se que próxima semana, toda quarta-feira, na verdade, próxima semana não, toda quarta-feira, às 20 horas, sai um novo episódio do Expandcast pra você que é empreendedor, pra você que é profissional liberal, aprender e... por que não modelar também esses profissionais que vêm aqui? Porque são sim referências de mercado e são empreendedores da vida real. Não é vendedor de curso, não é vendedor de mentoria, né? Ali que a gente vê na internet sem ter um conhecimento prévio, sem aplicar inclusive esse conhecimento. Exato. Não é isso mesmo? O homem aqui é uma enciclopédia. Obrigado, Glauber, mais uma vez. Ficamos agora, tá? Para mais aí. Até a próxima semana. Quando fundei o Expandi, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandi, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandi Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.